Paulo de Tarso, todavia, experimentara grande conforto com a sua presença, sobretudo a inteligência e a vivacidade de Estefânio, na ligeira palestra mantida, proporcionavam-lhe enormes esperanças no futuro espiritual do sobrinho. Ainda repassava na mente essa grata impressão quando a numerosa escolta se postava junto à cela para acompanhá-lo ao sinédrio no momento oportuno. Logo após o meio-dia, compareceu à barra do tribunal e percebeu de pronto que o cenáculo dos grandes doutores de Jerusalém vivia um dos seus grandes dias, repleto de compacta massa popular. Sua presença provocava um aluvião de comentários. Todos queriam ver, conhecer o trânsfuga da lei, o doutor que repudiara e deprimira os títulos sagrados. Sobremaneira comovido, o apóstolo lembrou ainda uma vez a figura de Estevão. Competia-lhe agora dar igualmente o testemunho do Evangelho de verdade e redenção. A agitação do sinédrio dava-lhe a mesma tonalidade dos tempos ali vividos. Ali, precisamente, infligira as mais duras humilhações ao irmão de Abigail e aos prosélitos de Jesus. Era justo, portanto, esperar agora acerbos e remissores sofrimentos. Depois, para acúmulo de amargura, a singular coincidência. O sumo sacerdote que presidia o feito chamava-se também Ananias. Acaso? Ironia do destino? Tal como se verificou com Gesiel lido e o libelo acusatório, deram a palavra ao apóstolo para defender-se em atenção às prerrogativas do nascimento. Paulo entrou a justificar-se sumamente respeitoso. Risos abafados, não raro, quebravam o silêncio ambiente a indiciarem a termometria sarcasticamente hostil do auditório. Quando a sua altiloquente oratória começou a impressionar pela fidelidade do testemunho cristão, o sumo sacerdote lhe impôs silêncio e vociferou enfático. Um filho de Israel, ainda que portador de títulos romanos, quando desrespeite as tradições desta casa com afirmativas injuriosas à memória dos profetas, torna-se passível de severas reprimendas. O acusado parece ignorar o dever de explicar-se convenientemente para tresvariar em conceitos sibilinos próprios da sua desregrada e criminosa obsessão pelo carpinteiro revolucionário de Nazaré. Minha autoridade não permite abusos nos lugares santos. Determino, pois, que Paulo de Tarso seja ferido na boca em desafronta aos seus termos insultuosos. O apóstolo endereçou-lhe um olhar de serenidade indizível e replicou: Sacerdote, vigiai o coração para não incidirdes em repressões injustas. Os homens como vós são como as paredes branqueadas dos sepulcros, mas não deveis ignorar que também sereis ferido pela justiça de Deus. Conheço de sobra as leis de que vos tornaste executor. Se aqui permaneceis para julgar, como e por que mandais ferir? Antes, porém, que pudesse prosseguir, um pequeno grupo de prepostos de Ananias avançou com açoites minúsculos, ferindo-o nos lábios. Ousas injuriar os sumos sacerdotes? Exclamavam fulos de cólera. Pagarás os insultos. As lambadas riscavam o rosto rugoso e venerando do ex-rabino sob os aplausos gerais. Vozes irônicas elevavam-se incessantes do seio da turba refesse. Uns pediam mais rigor, outros, estentóricos, reclamavam o apedrejamento. A serenidade do apóstolo dava pleno testemunho e mais acirrava os ânimos impulsivos e criminosos. Destacaram-se certos grupos de israelitas mais soezes e, cooperando com os verdugos, cuspiram-lhe no rosto. Generalizou-se o tumulto. Paulo tentou falar, explicar-se mais detalhadamente, mas a confusão era tal que nada se ouvia e ninguém se entendia. O sumo sacerdote permitira a desordem deliberadamente. Os elementos principais do sinédrio desejavam exterminar o ex-doutor a qualquer preço. O tribunal só se prestara ao julgamento de entremês porque havia percebido o interesse pessoal de Cláudio Lísias pelo prisioneiro. Não fora isso, Paulo de Tarso teria sido assassinado em Jerusalém para satisfazer aos sentimentos odiosos dos inimigos gratuitos da sua abençoada tarefa apostólica.
Solicitado pelo tribuno presente à reunião memorável, Ananias conseguiu restabelecer a calma no ambiente. Depois de apelos desesperados, a assembleia emudeceu expectante. Paulo tinha o rosto a sangrar, a túnica em frangalhos, mas com surpresa e pasmo gerais, revelava no olhar, ao contrário de outros tempos, em circunstâncias dessa natureza, grande tranquilidade fraternal, dando a entender que compreendia e perdoava os agravos da ignorância. Supondo-se em posição vantajosa, o sumo sacerdote acentuou em tom arrogante: devias morrer como teu mestre numa cruz desprezível. Desertor das tradições sagradas da pátria e blasfemo criminoso, não te bastam, por justo castigo, os sofrimentos que começas a experimentar entre os legítimos filhos de Israel? O apóstolo, no entanto, longe de acovardar-se, replicou tranquilamente: juízo apressado vosso. Não mereço a cruz do Redentor, porque a sua auréola é gloriosa demais para mim. Entretanto, os martírios todos do mundo seriam justos, aplicados ao pecador que sou. Temeis os sofrimentos porque não conheceis a vida eterna. Considerais as provações como quem nada vê além desses efêmeros dias da existência humana. A política mesquinha vos distanciou o espírito das visões sagradas dos profetas. Os cristãos, sabei-o, conhecem outra vida espiritual. Suas esperanças não repousam em triunfos mendazes que vão apodrecer com o corpo no sepulcro. A vida não é isto que vemos na banalidade de todos os dias terrestres. É antes a afirmação de imortalidade gloriosa com Jesus Cristo. A palavra do orador parecia magnetizar agora a assembleia em peso. O próprio Ananias, não obstante a cólera surda, sentia-se incapaz de qualquer reação, como se algo de misterioso o compelisse a ouvir até o fim. Imperturbável em sua serenidade, Paulo de Tarso prosseguiu: continuai a ferir-me, escarrai-me na face, açoitai-me, esse martírio me exalta para uma esperança superior, porque já criei no meu íntimo um santuário intangível às vossas mãos e onde Jesus há de reinar para sempre. Que desejais? Continuou em voz firme com as vossas arruaças e perseguições. Afinal, onde o motivo para tantas lutas estéreis e destruidoras? Os cristãos trabalham, como fez Moisés, para a crença em Deus e em nossa gloriosa ressurreição. É inútil dividir, fomentar a discórdia, tentar empanar a verdade com as ilusões do mundo. O Evangelho do Cristo é o sol que ilumina as tradições e os fatos da antiga lei. Nesse interim, não obstante a estupefação de muitos, estabeleceu-se nova balbúrdia. Os saduceus atiraram-se contra os fariseus com gestos e apóstrofes delirantes. Em vão, o sumo sacerdote procurava acalmar os ânimos. Um grupo mais exaltado tentava aproximar-se do ex-rabino disposto a estrangulá-lo. Foi aí que Cláudio Lísias, apelando para os soldados, fez-se ouvir na assembleia, ameaçando os contendores. Surpreendidos com o fato insólito, porquanto os romanos jamais procuravam intervir em assuntos religiosos da raça, os trêfegos israelitas submeteram-se imediatamente. O tribuno dirigiu-se então a Ananias e reclamou o encerramento dos trabalhos, declarando que o prisioneiro voltaria ao cárcere da Torre Antônia até que os judeus resolvessem ventilar o caso com mais critério e serenidade. As autoridades do Sinédrio não disfarçaram seu enorme espanto, mas como o governador da província continuava em Cesareia, não seria razoável desatender ao seu preposto em Jerusalém. Antes que se verificassem novos tumultos, Ananias declarou que o julgamento de Paulo de Tarso, consoante a ordem recebida, prosseguiria na próxima sessão do tribunal, a realizar-se dali a 3 dias. Os guardas se retiraram, o prisioneiro com grande cautela, enquanto os israelitas mais iminentes buscavam conter os protestos isolados dos que acusavam Cláudio Lísias de parcial e simpatizante do novo credo. Reconduzido à cela silenciosa, Paulo pôde respirar e refazer o ânimo para enfrentar a situação. Experimentando justa simpatia por aquele homem valoroso e sincero, o tribuno tomou novas providências a seu favor.
O ex-doutor da lei estava mais satisfeito e aliviado. Teve um guarda para atendê-lo em qualquer necessidade, recebeu água em abundância, remédio, alimentos e a visita dos amigos mais íntimos. Essas mostras de apreço muito o comoviam. Espiritualmente sentia-se até mais confortado. Doía-lhe, porém, o corpo ferido e fisicamente estava exausto. Depois de palestrar alguns minutos conforme a permissão recebida com Lucas e Timóteo, sentiu que certas preocupações dolorosas lhe amarguravam o coração. Seria justo pensar numa viagem a Roma, quando seu estado físico era assim precário? Resistiria por muito tempo às tremendas perseguições iniciadas em Jerusalém? Contudo, as vozes do mundo superior haviam-lhe prometido essa viagem à capital do império. Não deveria duvidar das promessas feitas em nome do Cristo. Certa fadiga aliada à grande amargura começava a infirmar-lhe as esperanças sempre ativas. Mas, caindo numa espécie de modorra, percebeu como, de outras vezes, que uma viva claridade inundava o cubículo ao mesmo tempo que suavíssima voz lhe sussurrava: regozija-te pelas dores que resgatam e iluminam a consciência. Ainda que os sofrimentos se multipliquem, renova os júbilos divinos da esperança. Guarda o teu bom ânimo, porque assim como testificaste de mim em Jerusalém, importa que o faças também em Roma. De pronto sentiu que novas forças lhe retemperavam o combalido organismo. A claridade da manhã surpreendeu-o quase bem disposto. Nas primeiras horas do dia, Estefânio procurava-o com certa ansiedade. Recebido com afetuoso interesse, o rapaz informou o tio dos graves projetos que se tramavam na sombra. Os judeus haviam jurado exterminar o convertido de Damasco, ainda que para isso houvessem de assassinar o próprio Cláudio Lísias. O ambiente no Sinédrio era de atividades odiosas. Projetava-se matar o pregador da gentilidade à plena luz do dia na próxima sessão do tribunal. Mais de 40 comparsas dos mais fanáticos haviam prometido solenemente a consecução do sinistro desígnio. Paulo tudo ouviu e, calmamente chamando o guarda, disse-lhe: peço-te conduzir este moço à presença do chefe dos tribunos para que o ouça sobre um assunto urgente. Assim, Estefânio foi levado a Cláudio Lísias, apresentando-lhe a denúncia. O arguto e nobre patrício, com o tato político que lhe caracterizava as decisões, prometeu examinar devidamente a questão